Hoje nós vamos falar sobre rádio amador, pessoal. Esses brinquedinhos nossos aqui. Eu tenho visto muito aí viajantes usando rádio amador. A gente encontra sempre aí o pessoal de van, de Kombi, jipeiros, overland. Então vou falar um pouco sobre esses equipamentos. As leis, tá? Porque o radioamadorismo é coisa séria. Existem leis aí para você ter esse rádio no carro, ter esse rádio mesmo um HTzinho móvel, tá? Existem leis, a gente vai falar sobre isso e vou mostrar para vocês a documentação necessária para você usar esse rádio no seu carro de acordo com a legislação. Para estar tudo em ordem aí, se tiver alguma fiscalização, a Polícia Federal parar o seu veículo, para você estar tudo em ordem ali, sabendo quais os documentos necessários e sempre ter à mão. Os rádios comunicadores, principalmente o HT de mão, para gente que faz aí o overland, é muito bom, tá? Até para um camping, um campismo. Normalmente a gente está sem o sinal do celular ali, então fica muito fácil a comunicação. Eu, no caso aqui, eu tenho dois de mão, dois HTzinho básico de mão. O mais simples aí, os Baofeng, né? Que é o mais fácil de conseguir pelo custo dele, que não tem um custo tão caro. E são rádios bem interessantes. Eu vou dar aqui um exemplo para vocês de uso. Quando a gente está em algum camping que não tem sinal de celular, se a Ju vai tomar um banho, ela leva um HT, deixa lá na bolsa. Esses daqui são a prova d'água. Então ela deixa lá na bolsa, pendurado no cabidinho. E eu tô lá fora no carro, na Pajerosa. Tô lá com outro rádio. Qualquer coisa ela pode me chamar pelo rádio, porque pelo celular não vai ter como, que não tem o sinal. Esse rádio HT, o de mão, para expedições overland aí, para comboio, ele é bacana, já serve, já ajuda. Eu já usei bastante aí com a galerinha nossa aí, com os comboios nossos. Então um radinho bacaninha, tem uma boa captação, mas não o suficiente para um comboio grande aí, um comboio de 20 Jeep, 15 Jeep. Se você estiver numa estrada muito sinuosa, ele vai cortar bastante, tá? Às vezes você vai ouvir, mas não vai conseguir falar. Então ele ajuda, mas depende muito da situação. Em área livre, campo livre, é maravilhoso. Chega aí no alcance de 5 km brincando, às vezes até 10 km se você estiver num ponto alto. Então tem um ótimo alcance. Para veículo, o ideal é um rádio base, que é esse aqui, que você fica muito mais livre. Esse aqui geralmente você vai deixar no seu colo ali, vai te atrapalhar na direção. É um pouco complicado. O ideal para carros, principalmente no mundo overland que a gente está falando aí, né? O ideal para veículos é o rádio base. Ele tem o cabo já com o PTT aqui, fica muito mais fácil para você falar, que vai estar ali no seu painel, é só tirar e falar. O alcance dele é muito superior. Você consegue falar aí a mais de 50 km brincando com rádio desse, tá? Então é bem tranquilo, dependendo da potência, lógico. Esse aqui que eu tenho é um de 65 watts, então já fala muito bem. E agora vamos falar um pouco sobre o que você precisa ter. A princípio, mesmo que você for comprar um HT, a princípio eu te indico já ter em primeira mão sua carteirinha do COER, tá? Para quem não sabe o que é o COER, é essa carteirinha aqui, que é um certificado de operador de estação de rádio amador, tá? Essa minha aqui ela é uma classe C, é a classe mais baixa que tem do rádio amador, mas já é o suficiente para você operar um rádio. O que significa essa carteirinha aqui? Você tendo essa carteirinha do COER, você já pode operar um rádio de outra pessoa, um rádio licenciado de uma outra pessoa. Você já é um operador de rádio amador. Então vamos ler junto aqui o que diz a legislação, o que manda a lei. Lei número 9.472 de 16 de julho de 1997. Capítulo 2 das sanções penais. Artigo 183. Desenvolver clandestinamente atividades de telecomunicação. Pena: detenção de 2 a 4 anos, aumentada na metade se houver dano a terceiro, e multa de R$10.000. E temos aqui embaixo mais um parágrafo único. Considera-se clandestina a atividade desenvolvida sem a competente concessão, permissão ou autorização de serviço, de uso de radiofrequência e de exploração de satélite. Então, meus amigos, existe uma lei, você tem que estar certinho. Se porventura você tiver numa viagem, principalmente quem viaja, que usa esse rádio para viajar, como eu disse aí, você está fazendo uma expedição longa, tá? Então você tem sim que ter a documentação do rádio.
É muito importante, você pode ser parado aí por uma fiscalização da Polícia Federal, uma fiscalização da Anatel e ir atrás de você aí complicar a sua vida. Tem pessoas que a vida inteira usou rádio, nunca foi pego, mas por via das dúvidas, se puder andar dentro da lei, você fica muito mais tranquilo, né? Às vezes você tem a sua antena ali, você tem que ficar escondendo a antena, tem que ficar escondendo o rádio, não é legal. Se existe uma forma fácil de fazer, por que não fazer e andar direitinho, né? E são coisas muito fáceis, hoje você consegue fazer tudo pela internet. Então, o princípio para entrar no radioamadorismo e ficar legalizado é você tirar a carteirinha do COER, que é essa carteirinha aqui. Você faz todo esse processo via internet hoje em dia, tudo online, você não vai precisar ir para lugar nenhum. O custo é zero, então você faz sua inscrição lá no site da Anatel, você faz a sua prova, tira a sua carteirinha muito rapidamente aí, com 15, 20, no máximo 30 dias, você já está com a sua carteirinha na mão, apto a operar o radioamador. Porque o rádio, na verdade, não é só você ligar e sair falando. Você tem frequências certas para usar, você não pode atrapalhar um outro serviço, você não pode usar frequência de serviço público. Então você vai aprender tudo isso nessa prova que você vai fazer. Quando você for tirar o seu COER, você vai aprender legislação, ética no radioamadorismo, vai ficar bem afiadinho e vai fazer tudo certinho ali. Aprender códigos, tá? Que não adianta você ouvir um rádio e não saber o que estão falando. Então é bem importante você tirar pelo menos o seu COER para operar o rádio de alguém. E para termos de fiscalização, não é só ter o COER, aí a partir do momento que você tem o rádio, você tem que ter... Eu já deixo essa pastinha aqui, ó, na Pagero, já fica ali tudo certinho. Se algum dia a gente for parado por alguma fiscalização, está toda a documentação necessária aqui. Então, a princípio, você tirou o seu COER, você já é um operador certificado de radioamador. E aí, meus amigos, você tem que ter a licença dos rádios. Eu tenho 3 rádios aqui e eu tenho aqui as 3 licenças. Então, já fica aqui com as 3 licenças dos 3 rádios, tudo na mão aqui. Tá? Cada rádio paga uma licença. E essa daqui, como vocês estão vendo aí na tela, é a licença para funcionamento de estação. E aqui ela já vem o seu indicativo de chamada, que é como se fosse o seu CPF no radioamador, vamos dizer assim. Então aqui é onde vocês escutam lá, tipo no meu caso aqui, Papa Uniforme 2, Tango Zulu Romeu. A pessoa que está do outro lado já sabe que é a sua identidade ali. Então é muito importante. O indicativo de chamada, você pode ter o tanto de rádio que for, que o seu indicativo vai ser o mesmo para qualquer rádio. Então, indiferente se eu estiver falando no HT ou no rádio base, eu dou meu indicativo ali, para qualquer um deles é o mesmo indicativo. Então, uma possível blitz aí, vão te pedir a licença de funcionamento, a carteirinha, como eu disse, você não paga nada e ela é um prazo indeterminado, então ela não tem validade, você não vai precisar renovar nunca mais. A licença de funcionamento de estação, você tem que pagar uma vez por ano, é uma pequena taxa, na faixa de R$10 aí por estação, então é bem tranquilo esse pagamento aí, dá para manter. E aí também, junto com esse documento que eu mostrei para vocês, que é a licença de funcionamento de estação, você tem que ter em mãos o pagamento do boleto, tá? Aquele que eu falei para vocês que paga uma vez por ano. Então, é uma taxa de fiscalização. Então, eu sempre deixo aqui o comprovante de pagamento, uma taxa de fiscalização e mais um documento que vocês têm que pagar, é o pagamento do direito de uso de radiofrequência, que também é importante. Então, eu sempre deixo esses comprovantes aqui junto, principalmente esse que tem que pagar anualmente, os boletos pagos, as licenças do rádio e minha carteirinha do COER. Além desses documentos, não é só comprar um rádio, você tem que comprar um rádio homologado ou comprar numa loja que já vende o rádio homologado ou comprar o rádio e fazer a homologação. E a homologação também você tem que andar com ela a seu poder ali. No caso de um rádio base de veículo, você tem que andar com ela junto com o seu carro. Já deixa ali no carro, se precisar ela tá na mão. Esse meu rádio aqui, como eu comprei ele importado, eu tô fazendo a homologação dele, por isso que ele tá aqui na mesa e não tá ainda no carro. Eu já instalei a antena lá, já tá com toda a instalação certinha, só esperando a homologação, que também você faz tudo pela internet hoje, tudo online, bem fácil. Eu tô com a homologação desse rádio aqui em análise, então assim que sair essa homologação, eu já posso instalar o rádio no carro e andar tranquilamente, porque já está todas as licenças aqui, carteirinha do COER, boletos pagos, só falta homologação e eu já instalo ele lá na minha viatura. Os rádios são muito importantes, pessoal, para quem viaja. Eu acho que todos que têm um estilo de viagem overland aí deve ter um rádio, é aconselhável ter um rádio. E como eu disse, não é só você sair
colocando uma frequência no rádio e falando. Esse rádio aqui ele pode falar com repetidoras, vai te ajudar muito se você estiver num lugar remoto, porque você pode colocar uma frequência de repetidora, aprender a colocar frequência de repetidora no rádio e pedir um socorro, pedir um resgate, então ajuda muito. Então 73 para vocês, de Papa Uniforme 2, Tango Zulu Romeu, Ronald. Valeu, galera!